Voltou. Então, beleza. Então, vamos lá. Contrato, né? O que é importante saber sobre o contrato que você vai celebrar com um motorista de aplicativo, tá bom? Primeiro eu vou começar a falar sobre como as pessoas fazem da forma errada, né? Que é o seguinte, normalmente algumas pessoas, quando vão alugar carro para motorista de aplicativo, como a Uber, algumas alugam até sem contrato, né? E isso é um risco, é um erro grave. E por quê? Né? Para saber por que isso é um erro, por que isso é ruim, você tem que entender para que serve o contrato de locação, tá? E o contrato de locação, ele tem basicamente duas funções, né? Ele vai servir para te proteger caso um motorista cause algum prejuízo para você. Então, por exemplo, se ele cria uma dívida, seja por qualquer motivo, seja por multa que ele tomou e não te pagou, ou então aluguel que ele deixou de te pagar, e ou seja, ele não cumpriu com o acordado com você, você tem que ter um contrato certinho, de acordo com a lei, para, caso ele faça isso, você entre com uma ação judicial e cobre e obrigue esse motorista a te pagar. Você só vai conseguir fazer isso, entrar com uma ação judicial, se você tiver um contrato, né, e um contrato correto, um contrato de acordo com a lei, um contrato específico com o negócio que você está fazendo. Essa é a primeira função do contrato, tá? Te proteger quanto a isso, quanto à necessidade de você utilizar, né, e entrar com uma ação judicial. Só que o contrato, ele tem uma outra função também, que é balizar, né, como será feita, como ocorrerá, como acontecerá a locação. Então, o contrato, ele vai ser como um livro de regras do que o motorista vai poder fazer ou não durante a locação. Por quê? Porque o contrato, ele vai ser um manual ali que vai estar tudo escrito, e se o motorista estiver na dúvida ou do que ele pode ou que ele não pode fazer, é só ele dar uma olhada no contrato e ver se é permitido ou não. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro, né? Por exemplo, o pagamento tem que ser feito toda quinta-feira, uma cláusula do contrato. Caso não seja feito na quinta-feira, o motorista vai ter que pagar uma multa diária por dia de atraso. E o que isso significa? Né? Isso significa que ele tem que pagar toda quinta-feira. Ele pode pagar na sexta-feira? Até pode, mas ele vai ter uma penalidade. E isso vai estar escrito. Depois ele não vai poder falar que não sabia, que não concorda com isso, porque ele assinou um contrato onde tinha uma cláusula falando isso. Então, o contrato, ele vai servir como se fossem as regras do jogo, né? Então ele vai ter resumindo aqui, ele vai ter essas duas funções. A primeira função é te proteger depois do término da relação de locação com o motorista, para que você possa usar esse contrato para entrar com uma ação judicial. Essa é a primeira ação, mas a primeira função do contrato. Mas a segunda função do contrato é você usar esse contrato como se fossem as regras do jogo, tá? Tudo o que pode e o que não pode ser feito, não tudo, né? Mas a grande maioria do que pode e que não pode ser feito tem que estar escrito no contrato, tá? Então, para começar essa conversa sobre o contrato de locação com o motorista, tem que entender primeiro quais são essas duas funções, que são essas que eu acabei de falar, tá? As duas funções do contrato. Beleza. Agora, como as pessoas fazem normalmente, né? Algumas, eu já até falei no início da live, que alugam até sem contrato, o que é arriscadíssimo, porque você não vai ter as regras ali da locação, então você não vai poder falar para o motorista o que pode e o que não pode ser feito. Até vai poder falar, mas vai ficar de boca, não vai ter nada escrito, né? E também, se você precisar entrar com uma ação judicial, a sua ação vai ser fraca porque você não tem um contrato. Então a pior opção é você não ter contrato nenhum de locação para entrar, né? A segunda coisa que as pessoas fazem errado é usar um contrato qualquer, achando que esse contrato genérico, né, ou então um contrato de internet que a pessoa entra lá e baixa, ou pior, um contrato até que da Localiza ou da Movida, por exemplo, que eles entram no site dessas locadoras e baixam, achando que esse contrato vai servir. Elas usam esse contrato
para se protegerem, entre aspas, durante a locação, tá? E por que isso não funciona? Porque um contrato, para ele realmente ser efetivo, né, ele ser válido, ele tem que estar de acordo com a lei e de acordo com a relação que você está tendo ali negocial, né, que no direito se chama negócio jurídico, né, que é qualquer relação que você vai ter, seja comercial, uma relação contratual com uma pessoa. O contrato ele tem que estar de acordo com essa relação. Ele não pode ser um contrato genérico com cláusulas genéricas, né? Então, um erro bastante comum é esse: pegar um contrato qualquer de internet com qualquer cláusula genérica na internet e achar que está protegido com isso. Isso não é verdade. Por quê? Porque se você precisar desse contrato e levar o contrato a juízo, o juiz vai analisar o contrato, e se ele só tiver cláusula genérica, ou até pior, tiver cláusula abusiva, essa cláusula, ela ou não vai ser levada em consideração pelo juiz, o juiz vai ignorar, vai interpretar como não escrita essa cláusula abusiva, ou pior, às vezes você está com um contrato genérico e achando que está protegido, e na hora ali da ação o juiz pode interpretar essa cláusula até contra você, né? Então é bem ruim, né? É bem perigoso você usar ali um contrato genérico. E por que o contrato de Localiza e Movida também não é bom, né? Também é ruim? Porque o contrato dessas empresas são contratos de adesão, contrato unilateral. Só uma pessoa redige o contrato e a outra pessoa aceita ou não, tá? Esse contrato no direito é um contrato frágil. Como a outra pessoa não pôde ali opinar, não foi mandada a minuta para ela ver se concorda, não concorda, não teve nenhum tipo de conversa, de negociação, é um contrato que ele já é interpretado automaticamente em favor da outra parte, né, da parte que está assinando, no caso do motorista, né? Então, esses contratos Movida e Localiza, é um contrato de adesão. O contrato que você tem que fazer com o motorista, você que vai alugar um carro, você pessoa física, é um contrato entre particulares, tá? Então, por isso que não é uma boa ideia você pegar um contrato frágil, que é um contrato de adesão, que é o contrato dessas locadoras, e usar para fazer com um motorista. Você está pegando uma arma fraca, uma arma que vai ser interpretada em favor do motorista, muito provavelmente, tá? Então, esses dois erros são os erros principais aí e comuns, né? Que é justamente a pessoa não usar contrato, que é o pior de tudo, e depois usar um contrato ruim, que é um contrato genérico de internet, ou um contrato aí de adesão, né? Que é o contrato de locadora, como a Movida e como a Localiza, tá? Então, esses são os principais erros. Agora, outra coisa sobre contrato também, que eu recebo, uma pergunta que eu recebo bastante, é como é o procedimento, depois que você já tem um contrato. Não, primeiro, antes de entrar no procedimento, eu vou responder agora como ter um contrato bom, né, para você celebrar com um motorista, né? Como é que você faz para ter um contrato bom? O ideal é que você contrate um advogado para fazer esse contrato para você, porque o advogado ele tem conhecimento técnico da lei, então ele vai saber ali qual cláusula botar para não ser uma cláusula abusiva, uma cláusula que não possa ser interpretada contra você, caso haja necessidade de você levar esse contrato a juízo, tá? Então o ideal é que você contrate um advogado. Agora, tem um outro porém. O advogado, como esse investimento de locação de carro para motorista de aplicativo é um investimento novo, nem todo mundo conhece, nem todo mundo tem experiência quanto a esse investimento, o advogado provavelmente também não vai saber muito como esse negócio funciona na prática, tá? Então, cabe a você levar pro advogado a experiência de como o negócio funciona, para que, com base nessa sua experiência e no que você está falando para ele tenha ali critérios para elaborar um contrato mais específico possível, tá? Então, como você tem um contrato ideal, procura um advogado e leva como funciona, explica para ele como funciona detalhadamente esse investimento, e quais são os principais problemas que podem acontecer, para que aí sim ele faça um contrato mais específico possível para você, tá bom? Assim que se faz um contrato bem específico, bem amarrado, que realmente vai te proteger nessa locação.
tá bom? E aí depois que você já tem um contrato lá certinho, feito por um advogado específico, como é o procedimento com o motorista, tá? Você vai, primeiro de tudo, você vai anunciar o seu carro, os motoristas vão entrar em contato com você vai ver a documentação lá do motorista, tudo certo, gostou do motorista? Você vai mandar a minuta do contrato para ele. O que é a minuta do contrato? Minuta do contrato, ou pode ser um resumo do contrato, o que eu não uso, o resumo de contrato, ou pode ser simplesmente o contrato não preenchido, né? Só, sabe aquele contrato que é um modelo ali que fica só aqueles xizinhos ali sem o seu nome, sem o endereço, sem dados do carro? Isso é a minuta do contrato. Você tem que mandar o contrato sem informação nenhuma sua, nem do motorista, nem do carro. É só as cláusulas ali e o que está escrito no contrato em si. Então, primeiro você vai mandar essa minuta do contrato para o motorista vai olhar, vai ver lá se ele concorda, se ele tem alguma dúvida ou não, e aí vai te falar. Se ele tiver alguma dúvida, você tira a dúvida com ele. Se ele não concordar com alguma cláusula, você vê se essa cláusula pode ser modificada ou não. Se puder, você modifica, você adequa, se você quiser, tá? E aí depois, quando todo mundo concordar, você e ele concordarem com o contrato, você vai, com base na documentação que ele te mandou, vai preencher o contrato com os dados dele e os seus, né? E aí você vai enviar o contrato preenchido já para ele, né? Através do computador, né? De preferência. Pode ser à mão também? Pode ser à mão também, isso é uma outra coisa que eu me pergunto. Mas, como eu digito sempre, então, você preencheu ali os dados dele, os seus dados e os dados do carro, aí você manda o contrato para ele. O motorista, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que imprimir esse contrato, ele vai ter que rubricar todas as folhas, menos a última, e a última folha ele vai assinar. Depois que ele assinou, ele vai ter que ir no cartório, onde ele tem firma aberta, e ele vai ter que reconhecer firma desse contrato, tá? Você vai fazer a mesma coisa, você vai imprimir, vai rubricar as folhas, menos a última, e vai assinar a última e reconhecer firma dessa última folha, tá bom? Aí, depois que você tiver reconhecido firma do seu contrato e ele reconheceu firma do contrato dele e rubricou as demais, no dia da entrega do carro, é só cada um levar a sua via do contrato e vocês vão trocar. Você vai entregar o seu contrato com firma reconhecida para o motorista e ele vai te entregar o contrato dele com firma reconhecida para você, tá bom? Então, basicamente, esse é o procedimento do contrato. Eu falei aqui também dos principais erros, né, que as pessoas cometem em relação ao contrato, que é alugar sem contrato, ou então pegar um contrato genérico de internet, um contrato de movida e contrato de localiza também, tá? Te falei como fazer um contrato específico e correto para esse investimento, que é você procurar um advogado para fazer o contrato e levar a sua experiência, né, do negócio em si, para que o advogado, com base nisso, consiga fazer aí um contrato mais específico possível, de acordo com o seu investimento também, tá bom? Então, espero que eu tenha tirado aí todas essas dúvidas sobre contrato de locação aí com o motorista. Quem quiser, aqui no meu Instagram tem um stories fixo, né? Então você vai na página principal ali do meu Instagram, aquelas bolinhas, arrasta um pouquinho para a esquerda, que eu acho que ela está um pouco para a direita, e ali tem uma bolinha escrito checklist do contrato. Eu fiz um checklist ali gratuito para quem quiser baixar esse checklist, e aí nesse checklist você vai ter todos os pontos que um contrato específico precisa ter, né, para ser feito, tá bom? Então é só baixar, é gratuito. Então vai lá no meu Instagram, vê uma daquelas bolinhas ali fixas, está escrito checklist do contrato, é só fazer o download, tá? Orleans, bom dia, Rafael, precisa ser no mesmo cartório para o locatário e o locador reconhecer firma? Boa pergunta, cara. Não precisa, tá? O motorista pode levar o contrato no cartório onde ele tem firma e ele vai reconhecer a firma lá no cartório dele, e você pode levar o contrato no cartório onde você tem firma e você vai reconhecer a firma desse contrato. Aí no dia é só vocês trocarem os contratos, tá? Não precisa ser no mesmo cartório, não precisa ser ao mesmo tempo, não precisa ser no mesmo dia, tá bom? É só cada um ali ir no cartório onde tem firma aberta, tá? Se não tiver firma, é só abrir ali a firma na hora e reconhecer, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Se ninguém mais tiver dúvida,
Queria agradecer aí a presença de todos que assistiram, tá? Lembrando, quem quiser o checklist do contrato, é só ir lá no meu Instagram, no Stories fixo, tá? Tem uma bolinha lá para isso, tá? Quais as principais consequências? O Marcelo perguntou, Marcelo Evangelista, quais as principais consequências se o contrato não for reconhecido firma? Consequência nenhuma, tá? Um contrato sem firma reconhecida, ele é válido, ele tem força jurídica. Para que serve o reconhecimento de firma num contrato? Ele dá fé pública ao documento, ou seja, ele dá presunção de veracidade. Ou seja, novamente, porque isso tudo é linguajar jurídico, né? Ele dá força, ele dá mais força para o contrato, porque aquela assinatura foi, como é que eu posso falar? Foi dita por um agente público que é verdadeira, tá? Então o motorista não vai poder chegar e falar assim, não, essa assinatura aí não é minha. Ele até vai poder falar, mas vai ser muito mais difícil do juiz aceitar, porque um agente público foi lá e falou assim, não, realmente, essa assinatura aqui, ela é real, tá? Então aqui, tá aqui meu carimbo, meu selo, confirma que essa assinatura aqui é verdadeira, ela é real. Então, a função do reconhecimento da firma num contrato é essa, simplesmente dar mais força jurídica, né, dar mais força mesmo, né, dar veracidade àquela assinatura, para caso você precise entrar com uma ação judicial com esse contrato, é um contrato mais forte, mas só para isso, tá? Então, se um contrato não tiver firma reconhecida, ele também é válido, tá? Mas eu indico sempre reconhecer firma, porque aí você já tem essa força a mais aí, né? Então é sempre interessante fazer isso aí, tá bom? E é simples, é só você criou firma, né? Abriu firma em algum cartório qualquer, e aí você leva a sua identidade, você vai lá e reconhece firma do contrato, tá bom? E a firma também, já respondendo também quanto a qual firma reconhecer, porque tem dois tipos, tem por autenticidade, né, e tem por semelhança. Eu sempre confundo qual é qual, mas você pode ser a mais simples possível, tá? Só aquela mais baratinha mesmo para você reconhecer. Varia o valor de cartório para cartório, mas normalmente em torno de acho que R$7, R$8 é o reconhecimento de firma. Isso varia bastante, tá? Mas aqui, por exemplo, no Rio, acho que é R$8 o reconhecimento de firma, tá? Abrir firma é um pouquinho mais caro, mas o reconhecimento está nessa faixa, pode ser o mais barato possível, porque já dá essa fé pública, né? Já dá força a mais aí para o contrato, tá bom? Mais alguém tem alguma pergunta aí antes de eu encerrar a live? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, se alguém quiser participar também, é só mandar aí o convite, a solicitação. Queria agradecer novamente a todo mundo aí que participou, que veio aí na live. Eu vou tentar fazer mais lives, né? Porque eu acho interessante esse formato, que eu consigo dar muito mais informação aqui mais rápido, né? E também me dá menos trabalho do que ficar toda hora gravando vídeo. Então eu vou ver se eu vou aderir a esse formato de live aí, tá? Eu vou avisar um pouquinho antes também, sempre no Stories, tá? Então acompanha os Stories, porque antes de eu fazer live eu vou avisar, porque agora eu quis fazer logo essa live, porque eu recebi essa pergunta e eu já vi que, já entendi que é um tema bastante recorrente, então já que eu já estava animado, já fiz logo. Mas normalmente eu vou avisar um pouquinho antes, 1 hora antes mais ou menos de entrar ao vivo, vou avisar no meu Stories, tá bom? E acompanha o feed também, que no feed eu tô postando um monte de conteúdo que eu tô fazendo com carinho mesmo, eu tô fazendo ali com cuidado, fazendo bem detalhado sobre dicas aí de como ter uma locação mais segura, tá? E outra coisa que eu queria falar antes de terminar é que no mês que vem vai ter mais um workshop aí, Investidor Uber, né? O workshop é aquele momento, é uma sequência de vídeos que eu faço ali durante 4 dias, né? São 4 vídeos, na verdade. Na verdade, o workshop vai ser entre o dia 21 e 27 do mês que vem, tá? Então, vai ser uma sequência de 4 vídeos, onde eu concentro o máximo do meu conhecimento ali, tá? Tudo que eu sei eu tento concentrar nesse período do workshop, tá? Então daqui a pouquinho vão abrir as inscrições, tá? Então já fica esperto aí que a partir do mês que vem, dia 21, já vai começar o 3º workshop Investidor Uber, tá bom? E Kevin Nascimento mandou uma pergunta aqui. Bom dia, não se cabe aqui essa pergunta, não
não se cabe aqui essa pergunta, mas atualmente você tem quantos veículos na sua frota? Não, sem problema. Eu estou atualmente com 7 carros da minha pessoa jurídica, da minha locadora. Tá? Eu não estou ampliando agora com pressa. Eu até tenho já carta contemplada de um sócio que quer botar um carro, mas como eu não gosto de fazer as coisas correndo, eu gosto de fazer as coisas com calma, e como agora eu estou fazendo bastante coisa, inclusive estou preparando esse workshop que vai ter um monte de novidade agora que vai acontecer mês que vem, eu estou um pouco sem tempo de ampliar esse número de carros, né? E como eu estou dando atenção também para o pessoal lá do grupo iniciante que está preparando o carro para botar para alugar, né? Grupo iniciante, só para situar aí quem está assistindo, eu tenho um programa de acompanhamento chamado Investidor Uber, né? Que eu acompanho desde quem está no início da locação, né? Preparando o carro, comprando o carro, até depois quem já tem um carro alugado, que é o grupo Pro, né? São 2 grupos, o grupo de iniciante e o grupo Pro, que aí eu acompanho na questão da locação em si, que é relação com o motorista, algum problema que pode acontecer, né? Então, como isso também toma muito meu tempo, eu estou segurando um pouquinho para aumentar a minha frota, tá? Eu até tenho uma pessoa que está me ajudando, mas como eu também estou treinando essa pessoa, então ainda não dá para confiar 100% nessa pessoa para tocar essa parte aí da minha empresa, né? Mas por enquanto eu tô com 7 carros aí respondendo a sua pergunta, tá bom, Kevin? O nome da minha locadora, né? Marcelo Evangelista, mais uma pergunta. Quando termina o contrato, basta só devolver o carro que ficou comigo e pronto, ou tem algo mais a se fazer? Boa, Marcelo. Isso também é uma pergunta bem recorrente que eu esqueci. Eu ia falar sobre isso e que bom que você perguntou, cara, porque é o seguinte... não é só encerrar e pronto não, tá? Assim, se você só encerrar e tiver alguma coisa por escrito, por exemplo, o WhatsApp que você falou para ele que o contrato está encerrado hoje, etc., ou então um e-mail que você mandou, já serve. Mas o ideal é que você tenha um documento de distrato, que é um documento simples, que é onde você fala que o contrato se encerrou no dia tal, o contrato referente ao carro tal, tá? É um documento que é o contrário do contrato, né? É o distrato. Ele informa que o contrato se encerrou, tá? Então esse documento também é importante ter, tá bom? É necessário, se o contrato só termina com um distrato através desse documento? Não, mas o ideal para ficar 100% certinho, 100% seguro é esse, tem um documento ali de distrato, tá? Que é um documento simples. Reginaldo, qual o carro indicado para comprar e colocar na casa de 24 mil? Reginaldo, seguinte, não é muito o tema aqui dessa live, mas eu vou te responder só porque eu também já estou encerrando, a gente está no finalzinho, porque senão vai ficar um pouquinho confuso, mas um carro bom aí, eu posso te citar, você consegue nessa faixa, Uno, é um carro que dá para comprar 24 mil com uma boa quilometragem, um Fiesta, um Palio, você consegue comprar também um Sandero, tá? Então, se você pesquisar, você consegue comprar carros nessa faixa de valor até uns 24 mil, né? Com uma quilometragem de no máximo 50, 60 mil km, tá? E em boas condições, no ano 2014, 2013, 2014, você acha aí nessa faixa de valor, pesquisando aí com calma, tá bom? Com bastante paciência. Então, pessoal, é isso. Se ninguém mais tiver pergunta, eu vou encerrar. Queria mais uma vez agradecer, porque realmente queria agradecer mesmo a presença de todo mundo, tá? Obrigado aí pelas perguntas de todos, tá? Essas perguntas ajudam bastante. Eu ia esquecer até de falar do distrato, inclusive, que é importante, né? E aí, com a pergunta que teve, eu consegui lembrar aí, obrigado, tá? E se vocês gostaram aí, todo mundo que está assistindo, deixa aí um coraçãozinho, né, que aí ajuda o Instagram a entender que foi uma boa live, né? Se você gostou, claro, né? Então é só clicar aí nesse coraçãozinho, que aí vai dar uma ajuda, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado, acompanhem os stories aí, porque em breve eu vou falar sobre o workshop que vai acontecer no próximo mês. Falou? Um abraço a todos e até a próxima.